Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente. Vamos falar sobre uso capião. E para discutir o tema comigo, eu recebo o professor Fernando Frederico, que é advogado, mestre em Direito, doutor em Educação, pós-doutor em Direito pela Universidade de Messina, na Itália, e também pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Professor também aqui da casa, da FIB, leciona comigo. Tenho uma imensa honra em recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Professor César, a honra é toda minha. É um prazer participar desse debate, dessa conversa, principalmente para trazer aos alunos e a todos os ouvintes da TV FIB um tema que interessa a toda a coletividade, e eu tenho certeza que será bastante proveitosa essa nossa conversa. Fazer parte dessa grande família que é a FIB, para mim é um enorme prazer, é uma honra, principalmente como professor de um curso de Direito que vem cada vez mais crescendo no âmbito acadêmico, no âmbito nacional, e tanto que recentemente recebemos a nossa segunda nota máxima. Então, para mim é uma honra, é um prazer fazer parte dessa grande família FIB. Sem dúvida, nós que estamos acostumados aí com a sala dos professores aqui no nosso curso de Direito, sem dúvida alguma faremos aqui um diálogo bem à vontade. É isso aí. Recentemente, professor Fernando, foi lançado aqui na FIB, há alguns dias atrás, o seu livro sobre o uso capião. Foi aí fruto da sua tese de pós-doutorado. E o que te levou a escrever esse livro? César, foi justamente esse curso de pós-doutorado. Eu me inscrevi num curso de pós-doutorado na Itália, na Universidade de Messina, e a partir daí a temática central desse curso era justamente o direito de propriedade no Mercosul e na América Latina. Dentro dessa temática central, eu resolvi delimitar o tema para tratar justamente do uso capião, que é a temática central desse livro, que foi lançado aqui na FIB. Aliás, foi um lançamento, foi um evento muito legal, cheio de alunos, de professores, enfim, eu tenho certeza que esse tema pode ainda gerar muita polêmica, né? Mas o que me levou a escrever sobre esse tema, repito, foi a realização desse curso de pós-doutorado na Universidade de Messina, na Itália. Em conversa com os orientadores, com o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Messina, com um professor da Universidade Federal de Buenos Aires e também com alguns professores de Belo Horizonte, nós chegamos à conclusão de que seria importante debater sobre esse tema e escrever sobre isso. E eu tenho a convicção de que cumpri essa meta, né? Abordamos o tema, escrevemos vários assuntos, várias polêmicas, apontamos várias polêmicas sobre essa temática uso capião, e, enfim, o livro foi publicado pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro, e já está sendo amplamente divulgado em nível nacional. O próximo passo é publicá-lo na Itália. Sem dúvida, parabéns, fantástico. Sem dúvida alguma, estamos falando com uma autoridade em uso capião. E essa palavra uso capião gera na realidade, muitas dúvidas. As pessoas falam de uso capião, mas existe muita celeuma. As pessoas costumam achar, né? O uso capião é isso, o uso capião é aquele outro, vários conceitos aí, vamos assim dizer. Os nossos telespectadores, sem dúvida alguma, as pessoas que nos assistem, elas às vezes se encontram numa situação que estão aí de olho numa questão que influencia a questão do uso capião. Na realidade é o seguinte, embora muitas pessoas falem de uso capião aí, como se diz, sem às vezes conhecimento técnico desse instituto jurídico que é o uso capião, eu gostaria que ficasse claro para o nosso telespectador o que é esse uso capião. César, você tem razão. O uso capião é um tema muito tratado vulgarmente, ele tem um senso comum que paira sobre ele, mas é importante prestar algum esclarecimento, notadamente sobre o conceito. O uso capião nada mais é do que uma forma de aquisição da propriedade, seja a aquisição de um bem, seja um bem móvel, seja um bem imóvel. Móvel como um veículo, por exemplo, e imóvel como um terreno, uma casa,
uma área de terra, zona rural ou zona urbana. Então, o que é o uso capião? Repito, nada mais do que um modo, uma maneira de se adquirir a propriedade, de se tornar dono de um bem móvel ou imóvel. Ao contrário do que muitos pensam, o uso capião não veio para gerar uma insegurança jurídica, né? Insegurança por quê? Porque quando a gente escuta e conversa por aí, a gente percebe que tem muita gente com medo de perder uma casa pelo uso capião. Ah, fulano de tal está na minha casa há não sei quanto tempo, né? Ele não vai se tornar dono, ele não vai adquirir pelo uso capião, né? Então, não é bem assim. Ao contrário disso, ou desse senso comum, o uso capião veio para dar segurança jurídica aos negócios realizados. É essa a ideia central do uso capião. Então, você comprou algo e não conseguiu registrar. Para aqueles que não sabem, só um bem imóvel. Se você compra uma casa e não leva a escritura pública para registrar no cartório de registro de imóveis, você ainda não é dono dessa casa, né? Às vezes você não consegue registrar. Por que motivo? Podem ser N motivos. Nome errado, descrição do bem errada, um número de um CPF equivocado que constou na escritura. E aí você não é dono porque não registrou a escritura pública. O que socorre você nesse momento? Pode ser o uso capião. É claro que o uso capião não ocorre somente nesses casos, existem várias outras formas. Mas, enfim, para concluir apenas essa questão referente ao conceito, César, o uso capião, ele é um meio de se tornar dono de algo, de algum bem. E esse bem pode ser móvel ou imóvel. Tem uma outra questão aí que fica muito no ar para as pessoas, né? As pessoas dizem assim, o que precisa acontecer para que se possa fazer aquisição de uma propriedade através de uso capião? Falando de uma forma mais técnica, eu te pergunto, para deixar claro para o nosso telespectador, quais são os requisitos necessários para que uma pessoa possa fazer a aquisição de uma propriedade através do instituto do uso capião? São vários os requisitos, César. Existem requisitos pessoais que dizem respeito às pessoas, quem pode adquirir uma propriedade pelo uso capião e quem pode perder uma propriedade pelo uso capião, né? Além disso, existem requisitos que dizem respeito ao objeto, né? Que bem pode ser adquirido pelo uso capião. E aí é a temática central do meu trabalho, desse livro, né? Porque existe uma regra que diz, uma regra constitucional, inclusive na Constituição Federal, que diz que bem público não pode ser objeto de uso capião. E eu defendi nessa obra, nesse trabalho do pós-doutorado lá na Itália, que em alguns casos, um bem público, e o bem público é aquele que pertence ao Estado, que pertence a uma prefeitura, que pertence a um governo federal, ele pode sim ser adquirido pelo uso capião. Existem várias espécies de uso capião, né? Não tem um modo apenas, uma maneira, uma espécie apenas de uso capião. São várias as espécies de uso capião previstas na nossa legislação, nas nossas leis aqui no Brasil, né? Voltando aos requisitos, é necessário que haja posse, né? Não existe uso capião sem posse. O que é posse? Posse é o contato direto, o contato físico de alguém com esse bem imóvel, com uma casa, por exemplo, né? Ou com um apartamento, ou com um terreno, em se tratando de bens imóveis. Em se tratando de bens móveis, a posse é esse contato físico direto com um veículo, por exemplo. Então, uso capião sem posse não existe. É necessário ter esse contato físico. Agora, não é qualquer posse que conduz à aquisição da propriedade pelo uso capião. É necessário que essa posse, em algumas espécies de uso capião, né, é necessário que haja a boa-fé daquele que quer usucapir um bem, que quer se tornar dono de um bem através do uso capião. Boa-fé significa o quê? Eu tenho a convicção de que sou dono e que essa minha posse, esse meu contato com a coisa, com uma casa, por exemplo, não está atrapalhando, não está ferindo o direito de ninguém. Isso que é boa-fé, né? É você ter a certeza, ter a convicção de que não está violando o direito de ninguém, né? Além disso, essa posse, a princípio, ela não pode ser injusta, né? E o que é uma posse injusta?
é aquela que foi adquirida mediante violência, ou seja, com o uso de meios violentos, e a gente vê hoje exemplos vários no noticiário quando isso acontece. A posse também é injusta, enfim, quando ela é violenta, quando ela é clandestina. O que é a posse clandestina? É aquela obtida com subterfúgios, na calada da noite, né, às escondidas, né? Então, essa é a posse injusta. Injusta é a posse clandestina, violenta e, além disso, aquela posse que decorre da falta de confiança ou do abuso de confiança, na verdade, de alguém, que é a chamada posse precária, né? Eu entrego um bem para alguém e esse alguém, quando eu peço de volta o bem, ele não me devolve. A posse dele passa a ser injusta. Um dos requisitos principais do uso capião também, além da posse, é o animus domini. O que é animus domini? Intenção de dono, né? Se não existir, se não houver a intenção de dono, não haverá uso capião. A princípio, cada caso é um caso e é necessária a análise do caso concreto para averiguar o preenchimento ou não dos requisitos. Mas é por conta desse requisito do animus domini, que significa intenção de dono, que um inquilino, por exemplo, dificilmente, é quase impossível ele adquirir a propriedade de uma casa através do uso capião. Um comodatário, quem que é um comodatário? O comodatário é aquele que recebe um terreno, por exemplo, em empréstimo, ou uma casa em empréstimo. Sabe aquele parente seu que você deixou morar na sua casa? Isso, juridicamente falando, é um comodato, né? Que você deixou morar em uma casa que é sua, né? E ele está morando lá há 20 anos nessa casa que é sua, às vezes há 30 anos nessa casa que é sua. Isso não vai conduzir, não vai facilitar para ele a aquisição da propriedade pelo uso capião. Por quê? Porque ele está lá em virtude de um direito pessoal, que é um contrato de comodato, e esse contrato de comodato, repito, é um empréstimo gratuito de algo que depois ele vai ter que devolver. Esse comodatário, essa pessoa que está morando na sua casa, numa casa sua, porque você deixou ela lá residir, ela não tem animus domini, ela não tem intenção de dono. Dificilmente ela vai adquirir a propriedade, o bem, pelo uso capião, né? E aí vem sempre aquela pergunta que a gente escuta, César, mas ele está pagando IPTU há 30 anos, né? Ele está pagando todos os tributos que incidem sobre o imóvel há não sei quantas décadas, né? Pagar IPTU não é um requisito para a aquisição da propriedade pelo uso capião. Não significa, aquele que paga IPTU não preenche um requisito para a aquisição do bem pelo uso capião. Isso não significa que ele vai se tornar dono da coisa. Pode ser um indício de posse, né? Mas a posse, repito, do inquilino, do comodatário, daquele que utiliza a casa emprestada, a posse daquele que está guardando a coisa para você, essa posse não conduz ao uso capião. Perfeito. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região, só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho
muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estamos falando sobre uso capião. No bloco passado, o nosso querido amigo, professor Fernando Frederico, aqui da casa, da FIB, do nosso curso de Direito, estava nos explicando a questão na verdade, os requisitos que são inerentes ao uso capião. E eu gostaria de mais um esclarecimento para o nosso telespectador. Você mesmo citou no bloco anterior que existem algumas espécies de uso capião. Eu gostaria que fosse falado aí sobre as espécies e os requisitos. O que se aplica em face dessas espécies que existem? César, são várias as espécies de uso capião hoje presentes no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação. Vou tentar resumi-las aqui em pouco tempo. Existe o uso capião ordinário e o extraordinário, né? Estou falando, vou me deter agora às espécies de uso capião de bem imóvel, né? Existe o uso capião ordinário e extraordinário. O uso capião extraordinário é aquele que exige todos aqueles requisitos que eu já comentei no outro módulo e ele exige ainda um lapso temporal, um prazo de 15 anos para que a pessoa possa adquirir a propriedade pelo uso capião. Então, são 15 anos, esse é mais um requisito específico do uso capião extraordinário, né? E esse uso capião extraordinário, ele independe de justo título e boa-fé. O que é o justo título? É o documento, algum documento que demonstre que você adquiriu aquele bem de alguma maneira, seja uma escritura pública, seja um contrato particular, seja um escrito qualquer, né? Algum documento. Essa espécie de uso capião extraordinário, não exige esse justo título e nem a boa-fé. Até pelo prazo ser tão grande, né, de 15 anos, há quem diga que essa boa-fé se presume, porque é muito tempo tendo posse sobre um imóvel, né, e não se cobraria, nesse caso, a boa-fé. Esse uso capião extraordinário, esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10, se a pessoa exercer moradia no imóvel objeto desse uso capião. Esse é o uso capião extraordinário. Existe o uso capião ordinário, que, ao contrário do extraordinário, ele exige justo título e exige boa-fé. Exige aquele documento e exige a boa-fé daquele que pretende adquirir a propriedade pelo uso capião. Por exigir mais requisitos, né, ele tem um prazo menor. O prazo é de 10 anos. Que inclusive pode ser reduzido para 5 em algumas outras circunstâncias. Além desses dois casos, existe o que alguns chamam de uso capião pro labore, né, que ele é específico para a zona rural. Também está previsto no Código Civil Brasileiro. O prazo para esse uso capião pro labore é de apenas 5 anos. Também de 5 anos é o prazo para o chamado uso capião habitacional por alguns, e aí é específico para imóveis que se encontram na zona urbana. Há ainda o uso capião coletivo previsto no Estatuto da Cidade, né,
que é a lei, que lá no artigo 10 da Lei 10.257 de 2001, e esse uso capião coletivo é aquele que permite, ele tem requisitos bastante específicos, e aliás, nessas duas últimas espécies, uso capião pro labore e uso capião habitacional, assim como no uso capião coletivo, um requisito específico é você não ser dono, não ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural, né? Esse uso capião coletivo, como o nome já diz, ele permite a um grupo de pessoas adquirir a propriedade de uma área de terras, né, coletivamente. É algo bastante inovador, eu diria, mas que já está em vigor, é mais raro de acontecer, mas já está em vigor desde o ano de 2001, esse uso capião coletivo. Um mais recente, César, e que vem gerando polêmica, é o chamado uso capião familiar, né? O uso capião familiar é aquele em que um cônjuge ou um companheiro pode adquirir a parte que pertence ao outro cônjuge, né? ao seu companheiro, se ele abandonar, se o seu companheiro ou o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido, abandonar o lar, né? O prazo para esse uso capião é de apenas 2 anos, é um prazo curtíssimo, né? E o que gera muita polêmica é justamente, e também decorre de uma interpretação equivocada, né? É essa afirmação que muitos fazem de que agora não posso mais abandonar o lar, porque senão vou perder a parte que tenho na minha casa para minha esposa ou para o meu marido, né? Isso não é verdade. O abandono do lar, ele tem que ser, para que isso ocorra, tem que ser voluntário. Ele não pode ter um motivo, né? Então eu já atendi dezenas de pessoas que me perguntam, então eu não posso sair da minha casa, estou apanhando do meu marido ou estou sofrendo com a minha esposa e não posso sair de casa porque vou perder a propriedade para ela, né? Não, não é assim. Se você tem um motivo para sair, um justo motivo para sair, é claro que deve fazê-lo, né? Isso não vai fazer ou implicar na perda da propriedade para o seu marido ou para a sua esposa, né? Essas, enfim, César, são algumas espécies de uso capião, né, que sucintamente eu disse aqui, para que o nosso telespectador possa ter uma noção bastante genérica, bastante ampla, né, sobre os requisitos e sobre as espécies desse modo de adquirir a propriedade. No bloco passado eu falei aqui que você fez aí o lançamento do seu livro sobre o uso capião aqui na FIB, alguns dias atrás. E você tem logo na capa do título do livro uma expressão instigante ali, né? É escrito uso capião de bem público. Fernando, eu vou te fazer uma pergunta objetiva e direta. É possível uso capião de bem público? Essa pergunta, não foi fácil eu responder essa pergunta no livro, César. Até ela vem seguida de uma questão, né, no próprio livro, né? Uso capião de bem público, concretizar o direito, proteger o domínio do Estado, né, proteger a propriedade do Estado, e quando eu falo Estado estou falando de prefeituras, de município, né, do Estado e da União Federal, e de autarquias, enfim, de pessoas jurídicas de direito público interno, né, proteger o domínio do Estado ou concretizar o direito à moradia. E para conseguir responder essa questão, eu fiz a análise da legislação brasileira, da legislação argentina e da legislação italiana. É claro que a legislação da Argentina e da Itália não se aplicam aqui no Brasil, evidentemente, mas eu fiz um estudo comparativo disso para saber como que estamos nesse meio, ou para responder essa pergunta, né? E foi aí que eu concluí o seguinte: em minha opinião, é possível sim adquirir a propriedade, se tornar dono de um bem público, né, através do uso capião. Não estou dizendo que todo e qualquer bem público está sujeito ao uso capião. Não é isso. Ninguém vai conseguir se tornar dono de uma praça, de um viaduto, né? Mas é fato que existem bens públicos, bens que pertencem ao Estado ou a uma prefeitura, a um município, né, ou à União Federal, que não estão cumprindo a sua função social, né? A Constituição Federal
do nosso país, ela estabelece que todo bem imóvel, toda propriedade deve cumprir a sua função social. Imóvel abandonado não cumpre sua função social, né? E é fato, aqui no Brasil, que existem vários imóveis públicos que pertencem a municípios, que pertencem ao Estado, que não estão cumprindo a sua função social, que estão abandonados, né? Então, também é fato, por outro lado, que existem várias, dezenas, centenas de pessoas que estão residindo nesses imóveis abandonados pelo poder público há décadas, César. Isso ocorre há muito tempo. O que acontece hoje no Brasil? Essas pessoas pleiteiam o uso capião desses bens e têm os seus pedidos indeferidos, não são aceitos pelo Poder Judiciário. Fundamento dos juízes dos tribunais: esses bens são públicos e não podem serem objeto de uso capião. Um particular não pode se tornar dono de um bem que pertence a um município ou a um estado através do uso capião. Eu discordo disso. Eu discordo porque, ao mesmo tempo em que existe toda a proteção da legislação em relação aos bens que pertencem ao Estado, também existe na legislação, na Constituição Federal, o direito à moradia, previsto, garantido constitucionalmente, e todos têm direito à moradia. Isso implica num dever também do Estado, né, de proporcionar essa moradia. Quando você encontra, de um lado, imóveis abandonados, utilizados por pessoas que não têm moradia, e, de outro lado, o direito à moradia garantido na Constituição Federal, é necessário você sopesar esses direitos constitucionais, esses direitos fundamentais, né, que são o direito à propriedade e o direito à moradia. O que deve prevalecer nesses casos? Qual direito é maior? Na verdade, nesse momento, nós temos que nos socorrer de um princípio da Constituição Federal, estabelecido lá no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade do ser humano. E direito à moradia está intimamente ligado à vida, intimamente ligado à dignidade do ser humano. É por isso que, em alguns casos, repito, não é todo e qualquer bem público que pode ser objeto de uso capião, mas existem sim alguns bens públicos que podem ser usucapidos pelos particulares, ao contrário do que estabelece a nossa legislação hoje. Ao contrário do que estabelece em alguns dispositivos, porque, do meu modo de entender, a mesma legislação, ou seja, a mesma Constituição Federal que garante o direito de propriedade, também garante o direito à moradia. E neste confronto de direitos deve prevalecer aquele que mais beneficia, mais favorável à dignidade do ser humano, que é o direito à moradia. É por isso, concluindo, que entendo ser possível o uso capião de bem público aqui no Brasil. Nós vamos chegando aí ao final de mais um programa. Meu caro professor Fernando, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. É um prazer participar desse programa, César, e estou sempre à disposição para debater todo e qualquer assunto que interesse a toda a comunidade. Continue mandando e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo.